Tudo bem? Sim. Ah, bom. Porque se não estivesse bem, ia ter que voltar, né? Então, a gente vamos fazer um passeio, né? Um passeio informativo bastante interessante para poder ajudar vocês no plano de estudo, a nossa moradia. E a gente vai fazer uma visita às construções mais antigas até as atuais, as mais recentes. E a gente espera que vocês aproveitem bastante, porque nós estamos com duas pessoas que têm bastante conhecimento, têm bastante propriedade para falar desse assunto. E eu espero que vocês aproveitem o máximo para a gente socializar, fazer uma socialização bem bacana lá na EFA. E para vocês construírem o relatório de vocês, para a gente estar verificando o aprendizado, né? E aí as pessoas vão estar se apresentando, eu não vou dizer o nome dele nem dela agora, que eles vão estar se apresentando a vocês. E que a gente tenha um bom trabalho, uma excelente manhã de aprendizado, ok? Bom dia. Meu nome é Lucy, eu sou filha de correntina, sou arquiteto, urbanista, designer de interiores e especialista em iluminação. Eu vou falar um pouco sobre as questões técnicas do crescimento da cidade, do surgimento e das questões técnicas da construção de moradias. Bom dia. Bom dia. Eu sou Leandro Caetano Magalhães. Eu sou também filho de correntina, sou geógrafo, formado pela Universidade Federal de Goiás. Ela esqueceu de falar que ela é formada Pela Universidade Federal da Bahia e o Instituto Federal de Educação. Da Bahia também. Da Bahia. Né? Ela é chique, ela é design de interiores e arquiteta, né? Eu sou geógrafo, documentarista, pesquiso correntina desde os anos 2000, focado no desenrolar geográfico da história de Correntina e também atualmente estou focado bastante na história de Correntina, pesquisando documentos antigos do século XIX desde o início da nossa cidade. Então, atualmente tenho estudado também as famílias mais antigas da cidade e também os casarinhos, a história da formação territorial do nosso espaço. Podemos começar? Bom, vou falar um pouco da formação do espaço geográfico aqui na nossa cidade, no nosso município. E depois Lucy vai falar um pouco também das construções. Como ela é especialista nessa área, né, design de interiores e arquiteta, ela vai ter um olhar técnico sobre isso. Eu vou passar um pouco do olhar histórico e geográfico dessa questão. Como vocês sabem, o Brasil, né, o Brasil recente, o Brasil a partir da chegada dos europeus, né, a história contada a partir de 1500 com a chegada dos portugueses. Todo mundo sabe que existe essa data de 1500, mas já existia uma grande ocupação indígena no Brasil. Os indígenas do litoral geralmente eram os tupis. E os indígenas do interior do país chamados macrogês, né? E nós costumamos chamar de tapuias. Inclusive aqui na região, se vocês forem pesquisar a sua árvore genealógica, vão encontrar muitos bisavós ou tataravós que pode ter algum tapuia na nossa árvore genealógica. Infelizmente, os povos indígenas não têm muito registro letrado, né? Porque a cultura deles não era uma cultura letrada, era uma cultura oral. Então, a arqueologia contribui para esse conhecimento através de escavações e os relatos dos portugueses, quando chegaram, eles começaram a ter relatos de contato com esses indígenas. Que relatos são esses? Relatos dos missionários jesuítas que chegaram para catequizar e também dos colonizadores portugueses que vieram para desbravar esse território. Você filma também? Bom, a partir da chegada dos portugueses aqui, o Brasil ficou mais ou menos 30 anos com um aspecto de exploração do pau-brasil. Então eles ficaram focados muito no litoral. Eles chegaram aqui no território baiano, no sul da Bahia, onde hoje é Porto Seguro, a região de Prado, e descobriram que existia esse pau, né, essa árvore que poderia tirar uma tinta vermelha, e por conta disso colocaram o nome de Brasil, porque parecia uma brasa, né? A princípio acharam que era uma ilha, chamaram de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, depois finalmente Brasil. Mas ficaram esses 30 anos explorando esse pau-brasil.
Após esse período, Portugal, com medo de perder esse território, começou a investir no ciclo de açúcar, porque percebeu que aqui a terra era propícia para isso. Então começaram a vir os governadores gerais. Aqui na Bahia foi chegar as primeiras cabeças de gado. Existe, inclusive, nesse processo de colonização, duas grandes divisões aqui no território do sertão baiano. Que é a Casa da Torre, que fica no litoral, próximo a Salvador, onde hoje é o município de Dias d'Ávila. Essa Casa da Torre, ela foi uma grande sesmaria, que eles chamavam, que é um grande latifúndio, grande propriedade de terra, que foi dada a Garcia d'Ávila. Garcia d'Ávila, ele era um fidalgo português, veio para cá e recebeu essa grande porção de terra. E ele construiu uma casa que foi se chamar Casa da Torre. Até hoje existe essa ruínas dessa construção, lá no município de Dias d'Ávila, próximo a Salvador. Então eles governavam, para você ter noção, dali eles sediavam, era uma fazenda só, e até o estado do Maranhão hoje. Agora você imagina, do litoral da Bahia até o Maranhão, uma pessoa só ser dona dessa terra. Né? E existia o segundo maior latifundiário, o primeiro era Dias d'Ávila, e o segundo era o Antônio Guedes Brito, que ele foi o dono da Casa da Ponte. E a sede era no município onde hoje é Morro de Chapéu, fica no miolo da Bahia. E o latifúndio dele pegava toda a margem do Rio São Francisco direita até a nascente do Rio São Francisco. Por que eu estou contando essas duas histórias, né? A Casa da Torre, quem lembra? A Casa da Torre e a Casa da Ponte. Correntina, onde nós estamos aqui hoje, ficou mais ou menos entre esses dois latifúndios. Teoricamente, a gente pertencia à Casa da Torre, porque a Casa da Torre ela pegou ali desde Jacobina, que foi a primeira cidade do interior da Bahia a ser colonizada, e até aqui no oeste da Bahia, a primeira cidade a ser colonizada foi Barra do Rio Grande, que fica ali na margem do Rio São Francisco. Barra foi onde teve as primeiras missões de aldeamento, porque naquela época o que os jesuítas fizeram? Eles queriam catequizar os indígenas. Então eles juntavam várias etnias de indígenas no mesmo lugar e faziam o aldeamento. Então Barra teve esse aldeamento. Então todo o oeste da Bahia hoje ali era coordenado e sediado de Barra. Mas nessa época nós pertencíamos à capitania de Pernambuco. Depois, posteriormente, eu vou contar porque o imperador tirou essa parte de Pernambuco e doou para a Bahia. Mas uma forma de governar, o governo de Portugal, ele, como tinha essas duas casas, a Casa da Torre e a Casa da Ponte, eles tinham esse conflito um pouco de limites desses latifúndios. A princípio, Correntina pertencia, como eu falei, a esse latifúndio da Casa da Torre, mas com o tempo, em 1704, como eu falei, né, o Brasil foi um grandes ciclos de economia. Pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro e o café. Então, vocês podem repetir comigo? Pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro e o café. Então, o pau-brasil foi aqueles 30 anos iniciais. Depois veio a cana-de-açúcar, com os engenhos. Para mover os engenhos precisava ter gado. Então, começaram a vir as primeiras cabeças de gado. A partir dessas primeiras cabeças de gado, existia assim um conflito. Como vocês estão fazendo técnica agrícola, vocês têm conhecimento. E não tem como você criar o gado junto com a plantação. Porque o que acontece? Ainda mais cana, né? Se deixar soltar um gado aí no meio do canavial, né? Então o grande conflito era esse, porque no litoral eles plantavam a cana, mas o que eles iam fazer com esse gado? Então eles começaram a soltar o gado no interiorzão do sertão da Bahia. Então cidades como, não era cidade ainda, mas localidades como Correntina, como Carinhanha, Barra, Santana, eram currais que eles chamavam, locais onde esse gado vivia solto. E esse gado, com o tempo, ele foi se adaptando à nossa vegetação. Aí surgiu o gado curraleiro, né, que era um gado que era adaptado, porque ele comia vegetações nativas. Porque esse gado foi solto e ele foi se adaptando ao meio ambiente, ao sertão da Bahia.
Então, com essa questão dos gados, com essa cultura do gado no interior da Bahia, surgiu-se a cultura do vaqueiro, que hoje está muito em alta, né? Todo mundo quer ser vaqueiro hoje, tem as músicas de vaqueiro. Então surgiu nessa época, porque no litoral ficava a cana-de-açúcar e no interior ficava-se a cultura do gado, do couro, dos vaqueiros. Só que em 1704, mais ou menos, no início dos anos 1700, descobriram ouro em Minas Gerais. Mais ou menos na cidade de Mariana e Ouro Preto. Agora você imagina, Minas Gerais foi um estado que teve tanto ouro que só no estado de Minas Gerais superou a quantidade de ouro de toda a América Espanhola. Então Portugal conseguiu tirar mais ouro de Portugal do que a Espanha conseguiu em todos os países que a Espanha colonizou. Então era muito ouro, muito mesmo. Então foi uma loucura, porque os paulistas na época, os bandeirantes paulistas, eles queriam pegar, como eles que descobriram essas minas de ouro, eles queriam exclusividade para minerar. Só que aqui no nosso sertão da Bahia já existia assim uma população, por conta do gado, né? Essa população que lidava com os currais, e eles não aceitaram isso. Então eles começaram, juntaram com os pernambucanos, juntaram os baianos, juntaram os portugueses que viviam na época, e eles entraram numa guerra, chamada Guerra dos Emboabas, que foi de 1704 a 1707. O grande líder dessa guerra chamava Manuel Nunes Viana. Ele era português, já estava aqui cuidando do latifúndio da casa da ponte. Ele tinha uma procuração, né? Porque na época o dono do latifúndio já tinha morrido, Antônio Guedes Brito, e a viúva dele, Dona Isabel, passou uma procuração para ele cuidar dessas terras. E no futuro também ele acabou casando com a filha dela. Então ele ficou mais poderoso ainda, né? Porque além de ter a procuração, ele ainda casou com a herdeira. Então ele ficou comandando esse território. E ele foi o líder dessa Guerra dos Emboabas. Os paulistas chamaram de Emboabas porque eles deram um apelido pejorativo para os baianos, para os pernambucanos. Mas eles acabaram perdendo a guerra, os Emboabas ganharam. Por conta dessa vitória, os paulistas recuaram, foram ocupar mais Goiás e Mato Grosso. E essa região de Minas Gerais, Bahia, as minerações ficaram mais por conta dos portugueses, baianos e pernambucanos. Então assim, Minas Gerais, se você for pesquisar a genealogia, ela é muito ligada às famílias baianas. E essas famílias foram se espalhando e descendo para o norte de Minas. E aí constituiu-se a sociedade mineira, inclusive a arquitetura, né, de Ouro Preto dessas cidades são muito ricas, porque teve um auge da mineração do ouro, e com o tempo, depois que passou o ouro, as cidades foram abandonadas, ficaram vazias e eles preservaram as casas. Então as cidades históricas de Minas Gerais, elas são muito bonitas, os casarões, porque foram preservados justamente nessa época. Mas e Correntina nesse meio, né? Como eu falei, Manuel Nunes Viana, ele foi o líder da Guerra dos Emboabas. Aí o que ele fez? Depois que ganhou a guerra, com medo de ser penalizado pela corte, ele recuou um pouco. Ele veio para Carinhanha. Você já ouviu falar de Carinhanha? Que é uma cidade aqui no oeste da Bahia, fronteira já com Minas. Então lá em Carinhanha, ele constituiu o lugar dele, né? Ele se tornou liderança lá, casou-se com essa herdeira da casa da ponte, e ele ficou comandando esses sertões aqui todos, né? Ele, os descendentes dele, constituíram-se essa sociedade. O Rio São Francisco servia de navegação para escoar as produções de gado, né? Porque, como eu falei, as cidades onde havia cana-de-açúcar não podiam criar o gado. E também as cidades do ouro, elas não eram cidades boas para plantar. Então alguém tinha que fornecer comida para esse povo, né? E quem fornecia comida era essa região nossa. Então, Carinhanha passou a ser aqui a sede dessa nossa região. Em 1791, quase 100 anos depois, uns criadores de gado, criadores de éguas, né, de Carinhanha, um casal criador de éguas perdeu um rebanho de éguas. E esse rebanho de éguas foi encontrado aqui, atrás do supermercado de Alvim. Sabe onde é, né? Aqui o supermercado de Alvim. Aqui atrás, na beira do rio, conta-se, né, a tradição oral, os mais antigos contam que eles encontraram esse rebanho de éguas perdido aí. A esposa, né, acho que ele chamava Manuel, e a esposa Caetana, ela fez uma promessa para Nossa Senhora da Glória,
e onde encontrasse esse rebanho de éguas, iria construir uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Glória. E assim foi feito. Encontraram as éguas aqui, 1791, 1792. Antes disso, um ano antes, já tinha chegado aqui o padre Anacleto Pereira para tentar achar ouro, porque esse rio era muito rico de ouro. Você achava ouro assim, chamado ouro de aluvião, né? Tanto que chamava-se Rio Rio. Quando encontraram as éguas aqui, passou a chamar Rio das Éguas, porque foi um episódio emblemático, né? Então, a partir daí, veio também Francisco José Teixeira, que era um sertanista baiano, para explorar o ouro aqui na região. Quando ele veio, ele passou pela fazenda Tatu. Alguém aqui é da região do Tatu? Mas todo mundo conhece, né? Inclusive não é muito longe lá da Olivânia, né? É Vale do Arrojado. Antes de chegar aqui em Correntina, ele fez um acampamento no Tatu. Por isso o Tatu é a comunidade mais antiga de Correntina. Ele já começou a organizar ali um núcleo. Então ele veio explorar, então o padre Anacleto já tinha vindo. Esse Francisco José Teixeira veio também. Na época as bandeiras, né, já havia uma comitiva junto, né? E além disso, já aquele casal de Carinhanha construiu a capela em honra à Nossa Senhora da Glória. Então, se tem ouro, se tem igreja, tem água, tem terra, dá para formar já um núcleo, né? Começou-se a formar um núcleo urbano de pessoas. Então, a partir disso, começou a se formar a Correntina, onde nós estamos aqui agora, exatamente onde nós estamos aqui agora. Dizem que essa capelinha foi construída ali, ó, naquela esquina. Onde está escrito lá Restaurante da Dora, né? Dizem que foi ali. Depois de um tempo, construiu-se mais ou menos em 1792, 93, 94, né? Foi se formando esse núcleozinho, né, de exploração do ouro. Então, onde tem ouro tem que ter alguém para fazer comida, tem que ter criador de gado, tem que ter plantação, lavoura para alimentar tudo aquilo. Nesse momento, o auge do ouro já tinha se passado lá em Minas Gerais. Então, Correntina foi bem depois, quase 100 anos depois, né? 90 anos depois. Então, em 1806, como foi crescendo o povoamento urbano, resolveu-se construir essa igreja, onde nós estamos aqui em frente agora. Elas podem até passar para mostrar como é que era. Ela não tinha essas torres, né? Essa igreja, imagina essa igreja sem as torres. Ela vai passar a foto e vocês vão olhar aí como é que ela era antes. 1806, né, com mão de obra escrava, né, que na época ainda vigorava a escravidão. E a partir daí construiu-se essa igreja, que depois veio que é o nome de Nossa Senhora da Glória e hoje é a Imaculada Conceição. Nessa época, mais ou menos em 1823... E a Imaculada Conceição, justamente por todas essas terras aqui, uma senhora, nesse período, ela fez a doação dessa terra para a Imaculada Conceição. 1823, né? 1823, tem um documento, né, que ela faz a doação dessas terras. Portanto, essas duas terras aqui, do outro lado da ponte, também pertencia à igreja. Lá chamava a terra do Estado, pertencia ao Estado, e aqui a Imaculada Conceição. Que o documento que a gente leu, né, aquele dia, a terra vai até o Salto, até o engenho do Salto. Então, ou seja, praticamente a Correntina inteira pertencia a esse casal, né, que doou para a igreja na época. Na época era muito comum doar para o santo, né, mas quem era responsável era a igreja, né. Então, a partir daí constituiu-se Correntina. Correntina foi crescendo, né, e aí foi surgindo as arquiteturas antigas, os casarões. A primeira rua de Correntina é aquela ali, onde está escrito Anne, aquele comércio Anne ali. Eu acho que é Góes Camões essa rua, não sei. É Góes Camões, né? Ela é a primeira rua de Correntina. Tanto que é muito comum, eu ouvia muito quando eu era menor, o pessoal chegava da zona rural e falava, não, eu vou lá na rua. É muito comum antigamente, não sei se ainda tem esse hábito de falar, em vez de falar que vai para Correntina, não, eu vou lá na rua. Por que a rua? Porque realmente a cidade era só uma rua. Então eu vou lá na rua, né? Eu lembro que minha avó mesmo, depois ela era da zona rural, mas ia morar na cidade, mas ela tinha esse hábito de falar, não, vai lá na rua comprar um negócio pra mim. Ou seja, porque existia mesmo essa ruazinha original. E a partir daí, desse núcleo onde nós estamos, quando foi crescendo. Tá passando a foto aí pra vocês verem como é que era a igreja, sem as torres.
As torres foram construídas por Padre André quando ele chegou, nos anos 50, né? Acho que foi inaugurado em 1960, 1960. Essas duas torres do lado. Quer falar sobre a questão? Vou falar um pouco, gente, como que a gente vê hoje se estabeleceu. Então, nessa época que Léo chegou, junto com os exploradores, vinha também a religião, né? Para catequizar as pessoas. Então, geralmente, essas cidades, elas eram construídas e se desenvolviam ao redor do marco religioso, né? Então, geralmente, as cidades do interior, elas crescem a partir da arquitetura religiosa. Até porque naquela época, a igreja e o Estado, na época era monarquia, né? A igreja e o Estado eram conectados. Não existia como é hoje o Estado laico. Então, na época, inclusive os primeiros documentos, se você queria registrar uma casa, registrar um filho, era tudo feito na igreja, pelo padre. Registrar uma terra, né? Não existia cartório. O cartório veio a existir a partir de 1889, com a proclamação da República. Então, antes disso, era tudo na igreja. Então, a igreja tinha muito poder e influência. E no início de Correntina, né, como o Lucy falou, era centrado na igreja. Então, essa cidade, ela é crescendo de uma forma muito espontânea, a partir da necessidade. Então, o que acontece? As trilhas por onde as pessoas passavam, né, elas iam se transformando em ruas. Essas ruas eram de terra batida. Com o tempo as tecnologias vão chegando, então a gente tem aqui o primeiro tipo de pavimentação, que são as pedras. Então, as ruas começavam com esse tipo de pavimentação. E aí depois veio o paralelepípedo. Depois veio o asfalto, o saneamento. E aqui, como o Léo explicou, é um núcleo onde surgiu Correntina. Então aqui a gente tem a edificação pública, que era a prefeitura municipal. A gente tinha aqui a delegacia, né, que já ruiu, ela caiu. Aqui eram muitas casas antigas, muitas arquiteturas já foram modificadas, derrubadas, né, as casas eram construídas a partir de um sistema que era baseado nos conhecimentos dos nossos ancestrais indígenas, africanos e portugueses. Então, esse conhecimento que eles tinham, adequado ao clima e aos materiais que tinham disponíveis. Então, essas construções aqui que a gente vê, elas são feitas de adobe. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já viram uma casa de adobe. Elas são feitas a partir de terra argilosa, material vegetal, palha e água. E aí eles fazem essa mistura, compactam no formato de um bloco, e aí esse bloco vai sendo construído com blocos grandes, largos, para poder sustentar a estrutura da edifício, né? Aqui na igreja, vocês podem ver na foto que passou aqui, inicialmente ela era uma capela, ela não tinha essas duas torres. Esse adequamento veio depois do Padre André, né? Que construiu as torres da igreja, atualizou, né? Essa arquitetura. Geralmente as casas eram feitas de adobe, a cobertura era feita de telha cerâmica, né? Que a gente usa até hoje. As esquadrias, que são as janelas e as portas, eram feitas de madeira com duas folhas, né, que são as aberturas. Eram aberturas generosas, permitiam que o ar circulasse. Esse adobe, ele é um material que permite que o ambiente interno ele se mantenha fresco durante todo o dia. Então, o que acontece? Como as paredes são largas e o material tem um desempenho térmico muito bom, ao longo do dia vai pegando sol nessa parede e ela vai absorvendo muito lentamente. E aí quando chega a noite, que é um período mais frio, mais fresco, esse calor vai sendo transmitido para o ambiente. Então era uma arquitetura pensada para ser um ambiente fresco, ventilado, sadio. Então é muito difícil você entrar em uma casa dessa e ver, por exemplo, questões estruturais de ruído, de cair, de filtração, esse tipo de coisa, porque era uma construção pensada para o nosso clima, para que as pessoas tivessem conforto, pudessem viver bem ali dentro daquele ambiente. Vocês já entraram em alguma casa de adobe? Sim. É
bem fresco, né? Na infância eu morei numa casa de adó, é nítido. Hoje a gente não sai do ventilador, na casa onde foi feito de tijolo, mas a de adobe é sensacional. Pode estar o calor que for, você entra, ela é fresquinha. E de noite ela não é tão fria, né? E as paredes grossas, né? Sim, as paredes são grossas, o telhado é alto, as janelas são maiores do que as janelas que a gente usa hoje em dia, exatamente para ter essa ventilação, para ser uma casa sadia, né? Que não tenha mofo, que não seja abafado, que não seja quente. Porque antigamente a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, de ter um ventilador para botar, né? Ter um ar-condicionado, não. As tecnologias eram pensadas com o material que a gente tinha disponível. Então, a gente vai levar vocês numa casa antiga para que vocês vejam. Eu vou falar um pouquinho como é que funcionava essa casa e eu quero que vocês observem quando a gente chegar lá toda essa estrutura. Então, as casas antigas, elas tinham meio que uma divisão, eram divididas em 3 partes. Os ambientes que eram, os primeiros ambientes da casa eram ambientes sociais, onde era recebidos visitas, parentes, ali era onde as pessoas socializavam. Geralmente nessas casas existe uma porta entre esses ambientes primeiros ali para o ambiente mais íntimo, que era onde é que estavam os quartos, a sala onde as pessoas ali que moravam, elas conviviam, né? E aí a gente tem o terceiro ambiente que é onde concentrava o serviço. Então ali a gente tinha a cozinha, onde cozinhava. Geralmente essas casas tinham quintais, onde era criado animais, onde era plantado, né? Pés de fruta, ervas, né? E o banheiro antigamente ele não era dentro da casa, isso é uma coisa muito atual. Antigamente a gente tinha o banheiro fora da casa. A latrina, né? Era uma latrina, porque não existia esse sistema de saneamento que a gente, que o esgoto sai da nossa casa, que tem a fossa, não existia isso. Então era uma latrina, que é um buraco, vocês já viram a latrina? Até os anos 90, aqui em Correntina mesmo na cidade, era muito comum ainda ter muitas casas com latrina. Na minha infância eu lembro que não, antigamente eles não usavam, era um buraco bem fundo mesmo, e tinha um buraco onde as pessoas também agachavam e faziam suas necessidades. Privado. Tanto que quando surgiu o vaso sanitário, que é esse vaso que a gente usa hoje, muitas pessoas idosas na época não gostavam. Então fizeram banheiro, mas mantiveram a latrina porque eles não se adaptaram ao vaso. Eu lembro mesmo que o senhor, ele era bisavô do meu primo. Ele falava que não usava vaso de jeito nenhum, ele já era bem idoso. Ele falava que não gostava porque a água batia. Quando usava o vaso, aquela água lá ele incomodava, entendeu? Então ele só usava a latrina e o vaso deixava para os mais jovens. Inclusive as primeiras privadinhas aqui, que são chamadas privadinhas secas, né? Elas foram construídas através da Fundação Nacional de Saúde, coordenada por seu Antônio, e juntamente com a paróquia, que aí criou a Pastoral da Saúde e fazia todo esse material e já levava para as comunidades, por conta do grau de verminose que estava tomando conta aqui das nossas comunidades. Porque as pessoas defecavam também no mato, vinha a chuva, levava para o rio, né? E as pessoas bebiam água que não era tratada. Então a paróquia, nessa época de Parandré, eu lembro de acompanhar ainda palestras, que mostravam os slides, né? Assim, nas comunidades explicando sobre essa questão de saneamento básico, né? De você não poder defecar próximo da sua fonte de água. Porque se você bebe aquela água contaminada, aí vem os vermes e as crianças adoecem. A mortalidade infantil era muito alta, né, por conta disso. Então, são os processos, né, que a sociedade vai passando para se avançar. Então, essa estrutura da casa ela vai evoluindo. Essa estrutura hoje está um pouco distante do que a gente vive hoje. Hoje, por exemplo, você vai ter uma cozinha que é anexada com uma sala, onde você recebe visitas. Os lugares mais íntimos que vão ser acessados mais pelas pessoas que moram na casa, geralmente são os quartos, né? As casas têm recuo frontal, né? Onde tem uma garagem, uma varanda, um alpendre. Antigamente eles não usavam esse recuo. A casa, a fachada dela já estava de frente ali no nível da rua. Até porque não existia carro, né? Então não tinha essa necessidade de ter uma garagem. Né? Então com o tempo, com a chegada da modernidade, dos aparelhos eletrodomésticos,
com o carro, foi mudando a configuração da arquitetura e da necessidade dos moradores, né? Essa cozinha mesmo chamada cozinha americana, né? Sim. Já imitando... Que é 100% aberto. Antigamente a cozinha ela se localizava fora da casa, né? Então você tinha tipo uma varanda, né? Era um espaço semi-aberto, onde a família realizava as refeições, cozinhava ali, no fogão a lenha, né? Então tem toda essa estrutura. As janelas, elas eram bem abertas, então vocês vão poder ver que lá tem um telhado bem alto, porque quando o ar quente, ele vai para cima, né? Então quando ele vai para cima e tem um espaço grande, o ar fresco fica embaixo. Então isso também contribui com que essa casa seja fresca o tempo todo, né? Então você tem aberturas que são pensadas de uma forma cruzada, né? Que a gente chama. Uma abertura de frente para outra para que esse ar passe pelo ambiente e refresque. Hoje a gente já não pensa tanto nesse tipo de tecnologia. Então as casas são muito mais quentes, o que faz com que a gente necessite de aparelhos elétricos para climatizar esse ambiente interno. E hoje também faz mais calor, né? Antigamente, por conta que existia mais vegetação, então era muito frio. A mãe mesmo sempre fala que na época da infância dela, nossa, assim, eram 6 meses de muito frio. E tanto que usava coberta de algodão, né? Que a coberta de algodão ela consegue barrar bem na hora desse frio, né? Então as pessoas foram se adaptando muito bem para sobreviver. Na época não tinha tanta tecnologia como hoje, então era tudo muito artesanal. Mas sobreviveram, né? Os nossos antepassados. Pensar de uma forma também muito inteligente. Usava só o material que tinha na terra, a areia. Será que tem alguma pergunta aqui nesse espaço? Eu só queria falar que também eles construíram muitas janelas, né? Em uma casa, botavam muitas janelas, mas por conta da iluminação, né? Porque Iluminação natural. porque naquela época acho que não tinha energia, né? Não, era lampião, né? Era candeeiro, né? Inclusive era uma questão de status também. Quanto mais janelas houvesse numa casa, mais rico era a pessoa. Então, para você demonstrar poder, você colocava muitas janelas, porque esse sinal que aquela casa, que aquele dono daquela casa lá tinha posses, né? Essa conexão elétrica necessária chegou em volta de que momento assim, que foi? Bom, a usina ela foi construída mais ou menos entre os anos 50 e 60, essa usina hidrelétrica aqui, né? A partir daí começou a ter as primeiras casas com energia elétrica, na década de 60 mais ou menos. Inclusive tem uma foto aqui, vou mostrar aqui. Vou passar essa foto aí, vocês vão ver que aqui do lado tem um postezinho que era no azeite ainda, né? Que eles acendiam existia essa profissão do acendedor do poste, né? Que era a pessoa que ia lá de tardezinha para acender a luz, que era a iluminação pública. Inclusive ali eles replicaram um pouco. Ali hoje, obviamente, é uma lâmpada elétrica, mas antigamente existia essa pessoa que ia lá acender, né? E aqui nessa foto provavelmente é dos anos 50, você pode observar que tem um postezinho ainda. Vou passar aqui para vocês. De forma bem rápida, eu acabei me esquecendo, para vocês identificarem de onde é que vocês são, do município que vocês são, até para ter essa noção geográfica de que público que a gente está falando, entendeu? De forma bem rápida, Sou de Correntina aqui. Graças ao pai dessa moça aqui, Dr. Vando, que inclusive é uma grande referência para a Escola Família Agrícola Padre André. O primeiro estatuto da entidade foi através dele, né? Advogado, e ele sempre acompanhou esse processo. E ele que nos deu uma luz. Diz assim, a gente queria um espaço para construir o Memorial de Padre André, e estava numa batalha, e ele fazia parte da equipe. Ele diz, olha, tem um lugar público que a gente pode conseguir. E foi justamente em 2020, com a chuva que derrubou aí, você lembra? Foi uma chuva. A estrutura já estava um pouco comprometida, né? Aí caiu, ficou, e aí o prefeito na época fez a doação para o Instituto Padre André, onde está sendo construído, né, o memorial dele, que também vai ser um espaço de estudo, né, de pesquisa.
Aí mais um patrimônio, né, que vai contribuir com a história de Correntina. Sei não, Léo, quem é esse padre? Você vê que ainda não tinha essas duas torres, né? Sim, essas torres foi depois que o Padre André... Para que vocês possam observar. Primeiro, a espessura da parede. Essa você pode ver pelas entradas que a parede é bem espessa. Eles faziam assim para que pudesse fazer uma estrutura com altura maior, né? Uma construção com altura maior. Geralmente as igrejas, elas tinham essa arquitetura alta para que as pessoas se sentissem ligadas ao divino, né? Então, como essa edificação representava o divino, elas geralmente eram bem altas. Como o Léo explicou, essas duas torres que a gente tem ali na frente, elas não existiam. Aqui era uma capela. Então, quando o Padre André chegou, ele construiu essas duas torres já tinham um sistema construtivo diferente, que é daqueles tijolos antigos. E aí a gente tem mais ainda a verticalização, né, desse edifício, para que as pessoas se sintam conectadas ao divino. Esse piso aqui também já é um piso mais moderno. Esse não é o piso original da igreja. Esse piso também já veio com a modernização que o Padre André fez aqui, né? O forro também, você pode ver pelo lado de fora que é um telhado, né, cerâmico, mas aqui tem forro, que era uma coisa que não tinha na época, então já teve alguma modernização nesse edifício. O altar também, né, foi mudado. O altar também, essa construção é bem mais recente, né? É bem larga, para quem faz construções mais antigas, quando elas tinham um pavimento, né, interior, ele era feito com a estrutura em madeira. Qual é a novidade? A igreja Nossa Senhora da Glória. De madeira, com as duas folhas de abrir, e usava essa, como é que fala? Dobradiça, né? Aqui vocês podem até ver que é uma dobradiça bem antiga. Passeiem, olhem os detalhes, olhem a estrutura. Vão mais para lá, vejam como é, né? É o período da pandemia, quando a comunidade voltou a reunir, então tinha distribuição, 3 pessoas em cada banco. Está até hoje essas marcas aí, né? Nessa igreja, como na outra também, os bancos foram doados por família da comunidade. E aí o pessoal colocava As plaquinhas. as plaquinhas. Algumas já foram retiradas, mas tudo isso aqui foi doação, né? Por exemplo. Como é que está sendo esse dia? Pode tirar foto, se vocês quiserem, pode tirar. Na frente tem igreja. Aí vou tirar, né? Nem vai negar. Moças, pelo amor de Deus, eu tô Gente, vem aqui, quem vai falar sobre esse espaço aqui? Sei lá, ela quer. O pessoal está no fundo, vem pra cá. Eu falei, né? Os ambientes que vem primeiro, eles são ambientes sociais, então você vê que ali tem 2 salas e existe uma porta que separa as 2 salas desse ambiente aqui.
que é a parte íntima da casa. E depois dessa parte você vem o quintal, cozinha, né? O banheiro antigamente era do lado de fora. Hoje já houve uma adaptação nessa casa e a gente tem um banheiro aqui dentro. Aqui também já se trocaram as telhas, né? As telhas originais não existem mais, mas a parte estrutural do telhado é original. Então você vê que os telhados são bem altos para ter essa ventilação. Você vê que é um ambiente fresco, apesar de ter muita gente, aqui é um ambiente muito fresco. Não existia forro, né? Exatamente para que esses ambientes fossem ventilados pela a parte de cima, né? Então você vai entrar em alguns quartos aqui, não tem janela, mas ainda assim são ambientes frescos. Essa casa é toda feita em adobe. Aqui no fundo, vocês vão ver lá a cozinha, tem o fogão a lenha ainda original. As telhas, A né? gente vai ter o telhamento original da casa, então vocês podem observar como é que era essa cobertura, né? São as telhas bem mais artesanais do que essas aqui, que são feitas industrialmente. Prestem atenção nas portas, nas janelas, né? Vejam os detalhes, o piso. Esse piso é um piso de cimento queimado, era muito comum nessas casas. E antes desse piso, dessa tecnologia existir, porque esse piso já é um piso que usa cimento, né? Muito antigamente, as casas eram ou de chão batido ou de azulejos feitos de barro, né? Ali no quintal tem um pedacinho com os azulejos de barro. Então, vão passeando, vão olhando, vejam os detalhes, as esquadrias, vejam a espessura das paredes. Olhem a cobertura, ali na cozinha é bem original, tem uma despensa. Teve alguns detalhes que precisaram ser atualizados por conta da estrutura para ela não ruir. Então podem passear aí, fiquem à vontade. Antes disso, essa casa é utilizada ainda hoje, que os meninos estavam perguntando? Então, essa casa não existe um morador. É uma casa de herança, então pertence a várias pessoas, né? Então aqui geralmente quando a família vem ficar hospedada aqui e tal, mas aqui é usado como centro para o térreo, né? Então a gente tem um quarto ali onde é que ficam as roupas, os estandartes do térreo, tudo é conservado aqui. Os meninos do térreo vêm fazer ensaio aqui. Aqui também é onde a gente constrói os arcos, constrói tudo aqui. Então essa casa geralmente é usada como apoio do térreo. Um espaço de cultura, né? Um espaço de cultura. Então você vê que aqui elas estão tentando manter algumas coisas antigas. Tem umas fotografias, uns móveis mais antigos. Porque bem minha tia, toda vez que morre alguém antigo da cidade, elas vão lá e pegam um móvel, pegam alguma coisa antiga para tentar preservar, né? Então fiquem à vontade. Lá no fundo tem um tanque, Luciz, pode explicar. Meu bisavô, ele mexia com couro, ele fazia Arreios. arreio para cavalos, né? Então ali tem um tanquezinho, hoje já é revestido com piso, mas esse tanque ele usava para poder lavar o couro, para fazer os arreios. É tipo uma piscininha, vocês vão ver, podem passear. Sim, é do terno. Participa do terno, sim. Ó, casa massa, velho. Aí esse fogão de lenha é original. Até aqui seria culpado. Morava lá em cima, Isso é feito de barro. que era... Menino parece um menino que participava do tênis, É o que era mesmo remate. para fazer a telha. É argilosa com água e Lá no sul. Desculpa do palha, mumu. moldadas nas coxas dos escravos, né? Por isso que elas têm esse formato. E aí as pessoas falam feito nas coxas, essa expressão vem da forma que eles faziam a telha. Era moldada assim na coxa, né? Olha, interessante isso, né? O tipo de telha feita nas coxas. Tá azeda, né?
pessoas constroem a casa com uma pessoa e ela vai põe um ar-condicionado. Então, assim, a gente tem aí o conhecimento gráfico, porque ele é ignorado e ele é diminuído como se fosse uma coisa de pobre. Vê um copo, parou. Copo. Ele tá com copo? Quer socorro? Sobre as desigualdades sociais que esse tipo de crescimento acarreta na sociedade, né? Então, o que acontece? A cidade, ela começa daquele centro histórico. E aí, as pessoas com o êxodo rural, elas vão mudando de áreas e você tem difícil acesso a serviços, por exemplo, a hospitais, a escolas, a bancos, a cartórios, serviços que a gente usa no nosso dia a dia. Então, as pessoas vão saindo das áreas rurais e elas começam a vir morar na cidade. E aí elas começam a se estabelecer nos territórios onde o terreno é mais barato, né? E começam a construir muito de uma forma muito autônoma, né? As pessoas mesmo constroem suas casas, não é uma casa projetada, então ela não é pensada a estrutura, né? A fundação, a estrutura onde a parede vai ficar, né? Então são casas que acabam que não são muito... é uma moradia mesmo, é um teto sobre a cabeça. Não é algo que é para trazer conforto, é algo muito sobre a utilidade. Então essas casas, essa aqui foi a iniciativa de Padre André, né? Que construiu essa casa exatamente como o Léo falou, para resolver um problema de moradia. Existem hoje programas sociais que também constroem casas para poder resolver esses problemas de moradia. São casas que são construídas baseado no valor financeiro e na rapidez com que você consegue se construir. Então, o que acaba acontecendo? Não tem ventilação suficiente, as esquadrias são menores, são casas mais escuras, mais úmidas. O tipo de material que é utilizado, muitas delas acabam tendo infiltrações, rachadura nas paredes, a gente vê muito isso é muito comum. E o que acontece também é que a gente vê aqui que só tem uma casinha que é o formato original. Porque uma casa, por exemplo, vamos dizer, hoje em dia o normal de uma casa de programa social é uma casa de 2 quartos com sala, cozinha e banheiro. Mas as famílias têm diversos formatos. Então, uma família com 4 pessoas e uma família que tem 8 precisam de casas com formatos diferentes. Então, é por isso que essas adaptações surgem. As pessoas procuram adaptar as suas casas às suas famílias. E aí começam a construir de uma forma um pouco desordenada, sem planejamento. Então, a estrutura, a fundação, a estrutura física da casa foi pensada para um formato, e aí essas casas vão evoluindo, esses ambientes vão sendo construídos de uma forma que não é planejada, então acaba tendo muitos erros estruturais. E aí que a gente vê a parede descascando, o reboco não fica, a gente tem rachaduras, o telhado constantemente acaba tendo infiltrações. Então a gente tem muito esses problemas nas nossas casas hoje em dia. Essa questão das pessoas irem para esses bairros mais periféricos porque os terrenos são baratos para construírem suas casas, consequentemente causa alguns problemas urbanos. Porque você precisa levar a infraestrutura para esses bairros que são mais afastados. O que é essa infraestrutura? Você precisa levar um asfalto, você precisa levar o saneamento básico, que é o sistema de esgoto, sistema de água, você precisa levar energia.
Então, e também esses serviços que eu falei para vocês. Só que é muito difícil com uma cidade grande como Correntina. Correntina é uma cidade horizontalizada. O que quer dizer isso? Que as casas são de, no máximo, 2 pavimentos, o térreo e um pavimento superior. É muito difícil você ver uma casa que é maior do que isso. Então, acaba que ele se estende por uma área muito maior do que, por exemplo, um prédio. Você abriga quantas famílias em um prédio de 15 andares? 15 famílias em um único terreno. Aqui a gente não tem esse tipo de formato de construção. Então, é tudo muito espalhado, que exige que você tenha muito mais estrutura. Você precisa levar asfalto para muito mais ruas, você precisa ter muito mais postos de energia, você precisa canalizar a água, você precisa ter um sistema de esgoto. Então, acaba que isso vai ocasionando diferenças sociais. Porque nesses bairros mais afastados não existe tanta estrutura. A estrutura vai chegando aos poucos. No caso do São José, hoje já é um bairro de classe média, porque essa estrutura já foi trazida para cá, porque é um bairro mais antigo. Mas se você for subindo aqui, você vai ver que tem bairros que foram construídos depois, que não tem a estrutura que esse bairro tem e que vai demorar um tempo para essa estrutura chegar. O que acontece é que essas pessoas que moram nesses lugares mais afastados, elas dependem muito do centro. Então você precisa ir no centro para você estudar, você precisa ir no centro para você ter uma consulta médica, para você fazer um exame, você precisa ir no centro para ir no banco, você precisa ir no centro para ir no cartório, para fazer uma compra de uma coisa mais específica. O que a gente consegue achar no máximo nesses bairros mais afastados é um posto de saúde, um mercadinho assim, que é uma coisa mais básica, né, que a gente usa no dia a dia. Então acaba que esses bairros periféricos, eles são bairros muito para moradia. E as pessoas acabam dependendo muito do centro. Então isso cria um problema de transporte, porque a pessoa que mora no centro, ela tem tudo muito fácil, ela vai ali andando, ela resolve a vida dela muito fácil. A pessoa que mora nos bairros mais afastados, ela tem que se deslocar da sua casa. Como é que esse deslocamento vai se dar? Não existe transporte público que passe nos bairros e te leve para o centro da cidade. Então você vai ter que andar, você vai ter que ter uma bicicleta, você vai ter que ter uma moto. Isso consome tempo no seu dia. Então você produz menos também. Sua vida acaba sendo um pouco mais difícil porque você mora mais distante de onde as coisas estão localizadas. E isso acaba fazendo essa separação entre as pessoas que têm menos poder econômico e as pessoas que têm mais poder econômico. Porque quem tem mais poder econômico consegue comprar um lote caríssimo dentro da cidade, no centro, onde é perto de tudo, consegue construir uma casa. E quem não tem que ir para as áreas mais afastadas, que não tem tanta estrutura. Entende? Então isso acaba segregando a cidade socialmente. Outra questão que eu queria falar para vocês é sobre o sistema construtivo das casas que a gente tem hoje. Hoje a gente tem casas, a maioria feitas em bloco, aquele bloco que tem os furinhos, vocês já viram? A maioria das casas são feitas com a fundação em sapata, que é um bloco grande de cimento, ou uma fundação simples, que é onde vai passar as paredes, você coloca as vigas baldrames, né? E aí você constrói as paredes ali para cima. Esse sistema de bloco, que a gente tem até os bloquinhos aqui ó, nesse muro, ele não tem tanta eficiência térmica quanto aquele sistema que eu expliquei para vocês antes, do adobe, né? Porque como eu falei, como são casas que são construídas baseadas no valor que elas vão custar e do tempo que vai levar para construir, então você acaba não pensando muito em como essa casa vai funcionar, no conforto dentro dessa casa, na ventilação, na iluminação. Você acaba escolhendo a esquadria mais barata, que é uma esquadria menor, não ventila tanto, não ilumina tanto. Você vai ter ambientes internos mais abafados, mais úmidos. Então sua qualidade de vida não vai ser tão boa. Esquadria é o que mesmo? Esquadria são janelas e portas. Ah, sim. Então a gente, quando vai nessas casas de materiais de construção, tem lá, né, aquelas janelinhas de ferro, que tem as venezianas, né, que você abre a abertura bem pequena. Tudo isso para poder ter um custo menor na construção dessa casa, para que ela seja mais rápida, porque tudo custa dinheiro, gente. O pedreiro por dia custa dinheiro, o cara que pinta, a pessoa que vai construir a fundação, tudo custa dinheiro. Então as pessoas procuram sempre fazer suas casas mais rápido e com material mais barato.
que é esse material que a gente usa hoje, e que não funciona muito bem. Por isso que nossas casas são abafadas, e aí a gente passa a depender de ventilador, de ar-condicionado. Todo mundo acha que quer ter um ar-condicionado. Eu quero ter um ar-condicionado. Minha casa também não funciona bem, porque é construída de bloco também. Então vai se perdendo essa questão do conhecimento que a gente tem dos nossos ancestrais, por ser uma coisa que é considerada obsoleta, uma coisa que as pessoas veem como antiga, como brega, como pobreza, entendeu? E funciona muito melhor do que as casas que a gente tem atualmente. A gente vai levar vocês em uma rua que tem casas que são consideradas hoje de luxo, né? De alto nível, mas são casas que, no final, elas acabam dependendo muito da climatização elétrica, que é o ar-condicionado, né? Então acaba não funcionando tão bem quanto a casa antiga. E aí a gente vai ali na Rua do Centro para que vocês percebam que dentro do centro da cidade hoje, no centro mais moderno, onde funciona o comércio, as coisas são muito concentradas. Então, por exemplo, a gente vai ter a feira, a gente vai ter farmácias, a gente vai ter o comércio, tudo concentrado em uma rua só. E essas ruas, consequentemente, elas têm prédios mais altos, apesar de não passarem de 2 pavimentos, 3 no máximo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Sim. Jennifer? No município onde eu moro, tem um lugar chamado As Casinhas. Aí, quando a gente sai, a casa toda fica fechada. Lá em cima, você quente, mas embaixo, quando você chega, você sente gela embaixo. E em riba tá quente. Isso é porque o que acontece? As paredes são mais finas. Então esse calor, ele passa mais rápido, assim como o frio também. Então durante o dia vai abafar muito, vai fazer muito calor. E durante a noite, o frio também vai entrar. Então não vai se manter uma temperatura contínua, vai ser altos e baixos da temperatura. Então ou você vai estar sentindo muito frio, ou você vai estar sentindo muito calor. E raramente você vai ter um clima aconchegante dentro da sua casa. Quando é noite mesmo, a parte de cima fica tão fria. É bom aquele clima mais fresco. Agora embaixo já esquenta. Esse calor vai soltando dentro do ambiente. Né? Aí quando a gente sai de casa, que a gente torna a entrar, tipo assim, deixa a casa toda fechada. Por conta da incidência do sol na parte de cima, fica quente. Mas a gente chega embaixo, tá fresco. Quando a gente abre as portas, tá fresco, friozinho. Lá tem uma laje, né? Tem. Essa laje e o andar de cima faz tipo uma proteção para a parte de baixo. Porque não pega o sol diretamente. Por isso, provavelmente, que ele é mais fresco embaixo do que em cima. Porque em cima vai pegar o sol na telha, nas paredes laterais. Embaixo, provavelmente, você deve ter casas do lado, né? Não tem, não? É na roça. Né? É livre. É livre. Falta dessa questão mesmo. Mas dá pra você perceber, mesmo sem ter esse conhecimento técnico, que tem essa diferença climática, né? Hoje também os lotes são bem mais compactos. Porque você quer que caiam mais pessoas em um espaço menor. Então os lotes que eram casas grandes, você vê que aquela casa que a gente visitou, eram espaços grandes, né? Para hoje em dia. Hoje tudo é mais reduzido, o banheiro é pequeno, o quarto é pequeno, às vezes dá uma cama e um guarda-roupa. As salas são menores, cozinha também é mais resumida ao básico, tudo que você precisa para cozinhar. Então, você diminui o tamanho das casas, você faz com materiais mais baratos e para construir um tempo muito rápido. Então, acaba que vai perdendo essa qualidade no morar, né? No habitar. No município onde eu moro, tem um lugar chamado As Casinhas. Ali residem as pessoas com mais baixa condição. Aí acaba que eles têm que se deslocar para o centro porque não tem o básico, um hospital, um mercado, não tem às vezes um posto de gasolina. É sempre naquelas vendinhas de bairro mesmo. Aí acaba que eles têm que se deslocar e é visível essa desigualdade social. Que essas casas geralmente são seguidas pelo governo, né? Que é o projeto Minha Casa Minha Vida. Aí é bem visível essa desigualdade onde eu moro. Que é o caso daqui, foi essas casas, esse bairro São José sempre foi estigmatizado como periferia. Antigamente a gente chamava de As Casinhas do Padre. Depois de um tempo começou-se a formalizar e falar bairro São José. Mas eu lembro que na minha infância era muito comum, lá nas casinhas dos padres e tal. Depois, a partir dos anos 2000, 2006, mais ou menos, 2007, começou a se construir o bairro
acima daqui, que a gente apelida de Portelinha. Inclusive é um fenômeno nacional, porque na época desse projeto, muitas cidades aqui receberam esse bairro. E na época passava a novela da Globo, que tinha um bairro que chamava Portelinha. E aí, por conta disso, várias cidades apelidaram esses bairros novos de Portelinha. E é o caso aqui de Correntina. E eu até fui lá com o Luci pra gente ver se a gente encontrava alguma casa ainda no formato original. E não encontramos nenhuma. Porque aqui o bairro, a Portelinha, lá o lote é um pouco maior, então todas as casas já têm espaço, área, botaram muro, então a gente não conseguiu identificar uma casa no modelo antigo. Mas é o caso, a Portelinha é esse tipo de bairro que já virou a periferia. Mas assim, a periferia ela sempre vai crescendo, né? A cidade ela vai crescendo nas bordas, né? Lá em Jaborandi tem... Tem uma Portelinha também, né? Tem a Portelinha. E lá no Planalto tem as casinhas, que é um monte de casa que é mais antiga. Tem também no Veredas, tem... O nome que Maria Clara mora? Onde Maria Clara mora, tá? É Jaborandi Velho. No Jaborandi Velho, Jaborandizinho. Tem um monte de casa que é muito antiga lá. Tem engenhos, tem muitas coisas que eu tinha até foto no meu celular, só que eu perdi. Que tem aqueles engenhos de fazer, de moer a cana de açúcar, fazer rapadura, garapa, essas coisas. E até hoje tem, eu acho que 3 bois que fazia isso. Não tem muito aqui, eles aposentaram o engenho, né? Ei, Hanna, pra aquele rumo lá mesmo, lá? Pra aquele rumo da onde Maria Clara mora, que é o Jaborandi Velho e Jaborandizinho, tem muito desses engenhos. E minha família tem 2, parte de mãe e parte de pai tem só o... esqueci o nome. Um que é tipo um moinho pra fazer rapadura, não, farinha. A casa de farinha, né? Casa de farinha. Porque Jaborandi, ela pertencia à Correntina, né? Era uma zona rural de Correntina. E na década de 80, houve um processo de municipalização, de emancipação em vários municípios do Brasil. Por conta da nova Constituição, o Brasil tinha saído da ditadura militar e voltado para a democratização. Então, por conta disso, vários municípios se dividiram. E o município de Correntina era enorme, do tamanho do estado de Sergipe, maior que o estado de Sergipe hoje. Só o município de Correntina. Se juntar Correntina com o Jaborandi, fica maior que o estado de Sergipe. Então, nesse processo, dividiu-se, né? Emancipou o Jaborandi. Jaborandi, a partir de, acho que 88, né? Passou a ser um município autônomo. Então a história está muito conectada com Correntina. Todos esses municípios do Oeste, Santana, da idade de Correntina, Santa Maria da Vitória também, todos, Cocos, está muito conectado a Carinhanha. Então todo mundo muito conectado com aquela história que eu contei na praça, a respeito do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo do gado, né? E também do ciclo do ouro. Por que essas pessoas que residem nas casinhas, né, são consideradas como marginal na maioria das vezes? Por uma questão social, né? A sociedade ela é dividida por classes sociais. Então, a tendência do ser humano, historicamente, sempre foi dividir, classificar as pessoas pelo poder aquisitivo. Você lembra quando eu falei que as casas antigas, as que tinham mais janelas, eram dos mais ricos? Então, geralmente, os coronéis, as pessoas de liderança, que ocupavam a liderança nas vilas, nos arraiais, as casas que tinham, as fazendas, né, que tinham maior número de janelas, é porque o dono tinha mais posses. Pois as casinhas lá onde eu moro é tudo perigoso. Teve uma vez mesmo lá que uma mulher deu um tiro no portão, que o marido atraiu ela, aí ela foi lá querendo matar ele, lá ela deu um monte de tiro lá. E isso foi onde? Lá nas casinhas da minha comunidade. E qual a comunidade? Qual a comunidade? Planalto. Planalto. Jaborandi? Jaborandi. Lá é bem perigoso. Jaborandi é um município enorme também, só que ele é menos povoado que Correntina. Correntina tem mais população. Lá é mais roça, fazenda. Vocês lembram da Copa do ano passado? Foi num país chamado... Catar, né? Aquele país é do tamanho do município de Correntina. Sério? Pra vocês terem noção do quanto é grande o nosso município. Jaborandi é quase do mesmo tamanho também. E esse ano é Estados Unidos, Canadá e México. Isso. E é nóis. Podemos seguir então?
De Marília e João, viu? Companheiro, cadê João? Aí. Aqui nós estamos com a turma do primeiro ano do ensino médio da EFAPA. E do plano de estudo nosso é sobre a moradia. E aí, Léo e Luci estão nos ajudando nessa manhã a entender um pouco a nossa cidade de Correntina, né? A complexidade que é, mas a importância de cada construção. Onde surgiu Correntina, depois uma casa de mais de 100 anos, casa de adobe antiga. Fomos nas casinhas do São José, as que o Padre André construiu nos anos 90. E aí a gente queria uma casa agora com um padrão arquitetônico, moderno, né? Que é o que a gente atual, chama de né? casa de luxo. Então pode ir lá falar. Então, gente, primeiro eu vou comentar sobre a rua comercial que a gente passou. Vocês viram que tinha ali um engarrafamento, ou seja, uma grande quantidade de pessoas concentradas. Com certeza nem todo mundo mora ali naquele núcleo no centro da cidade. Então essas pessoas vêm dos bairros que estão mais afastados para poder trabalhar, resolver a vida ali. Da zona rural, né? De manhã vem muita gente, né? E as pessoas da zona rural também. Então vocês veem que lá, primeiro, é usado muito, como o Léo falou, ali eram casas que moravam pessoas. Hoje a predominância são comércios. E você vê que a maioria das casas são de 2 pavimentos, né? Você tem o térreo e você tem um pavimento em cima. Então, como são terrenos que hoje são mais valorizados, as pessoas querem aproveitar mais aquele espaço. Então elas acabam verticalizando. Inclusive muita gente aluga embaixo, faz o comércio embaixo e mora em cima, né? Então é o que a gente chama de uso misto, né? Mas o que a gente consegue ver no cenário urbano é que essas ruas geralmente que se concentram muito comércio, à noite elas são mais vazias, né? Porque as pessoas elas vão para suas casas e à noite aquele centro, geralmente o centro comercial é um lugar muito vazio à noite. O que acaba deixando um pouco mais inseguro, né, para as pessoas. E aí a gente vai falar, a gente chama de arquitetura de luxo. O que acontece? Existem terrenos maiores, são casas com terrenos maiores. A gente viu as casinhas lá de São José, que são pequenininhas, terrenos pequenos. As casas, elas foram construídas sem recuo da rua. Então a porta abre já para a rua, a porta da casa. Aqui a gente vê que tem um contraste. Por exemplo, o terreno é bem maior. Você vê que a casa é grande, os ambientes internos, os quartos, os banheiros, as salas são ambientes maiores, mais amplos. Você vai ter esquadrias de vidro, de alumínio. Aqui a gente tem uma cobertura mista, que é a cobertura com telha. E aqui a gente tem o que a gente chama de platibanda, que provavelmente vai ter uma laje. Essa laje é coberta por uma telha. E eles fazem esse fechamento ao redor e aí fica aquela impressão de que vai até lá em cima. Mas lá dentro, existe um telhamento, né? Para captar a água da chuva, fazer o escoamento, para que essa laje não fique molhada, não cause infiltrações. São casas pensadas. O que quer dizer isso? Provavelmente teve um arquiteto, um profissional, que projetou essa casa, planejou como ela seria, como seriam dispostos os espaços, como seriam dispostas as janelas, para ser uma casa mais fresca. Apesar de que hoje em dia se usa muito vidro, e o vidro permite que o calor entre com muita facilidade. O que acaba precisando é que essas casas necessitem de resfriamento elétrico, né, com ar-condicionado. A gente vai perceber também que a casa, ela começa a ser construída com um recuo da rua. Então você vai ter um portão, você vai ter muros altos. Você vê que aquela casa da esquina, o muro é tão alto que a gente não consegue ver a casa se estiver perto do muro. Porque é intencional. As pessoas querem fazer essa separação da rua com o seu íntimo. Entendeu? Elas querem o seu íntimo ali. E também são espaços, acaba que as pessoas trouxeram o lazer dela para dentro da casa. Então você vai ver que casas que a gente chama casas de luxo tem piscina, tem sua área de lazer, algumas têm sala de jogos, academia, e aí vai agregando esses espaços de lazer dentro da sua própria casa. Que é o que as pessoas, todo mundo quer isso, né?
Eu vi vocês ali no ônibus, minha casa, todo mundo, é o que todo mundo deseja, é realmente isso, são espaços grandes, é você ter sua área de lazer, você poder trazer sua família, você se divertir dentro do seu espaço, você se sentir seguro, porque o muro é maior, entende? Então, o que a gente chama de casa de luxo hoje é isso. O sistema construtivo é o mesmo que a gente usa nas nossas casas. Então, provavelmente essa casa foi feita com estrutura de concreto, o fechamento das paredes com bloco. O que muda realmente é a cobertura. Você vê que já é uma telha com tecnologia maior, é uma telha branca, né? Aqui já tem uma platibanda, que é uma coisa muito mais contemporânea. Platibanda, é? Platibanda é esse fechamento que tá. faz aqui, que essa fica borda, a parede né? toda reta. Que é uma coisa muito usada hoje na arquitetura. Então a maioria das coisas hoje se constrói com platibanda. Esse telhado ele é interno, né? Não dá pra você ver se você olhar de fora. E aí o que muda realmente são as esquadrias, os acabamentos, o pessoal usa porcelanato. Hoje madeira é um material construtivo bem caro, porque elas são plantadas, árvores, para poder usar na construção, né? Então a gente vai ver muito predominância de porcelanato, de concreto, de madeira, revestimentos de pedra naturais são muito usados. As portas também são diferentes, né? Tem muito esse uso do vidro, que também é um material muito caro. E é isso, gente. As portas são altas, grandes, portas altas, esquadrias amplas, tudo isso tem um custo maior. Por isso que existe essa diferença entre uma casa popular, que inicialmente ela é projetada, mas acaba se expandindo de uma forma muito desplanejada, que consequentemente faz com que a casa tenha problemas estruturais no futuro. E uma casa que é planejada, ela foi pensada, a estrutura dela foi pensada, as paredes, os revestimentos, as esquadrias, o ambiente de lazer, ó, aqui você vê os passarinhos, você consegue ter uma árvore. É um clima muito agradável, é um lugar fresco, você consegue ter jardim. Então isso é o que todo mundo almeja hoje, né? Esse é o sonho de todo mundo. Conforto, né? O conforto. Que seria o ideal de uma casa, seria a gente sempre pensar no conforto antes de pensar no valor e na rapidez que ela vai ser construída. Porque uma casa dessa ela demora muito mais tempo de ser construída do que uma casa popular, que tem 2 quartos, um banheiro, a cozinha e uma sala. Entende? E é isso, gente. Alguma pergunta, gente? Contemplado? Lá e hoje a gente usa sistemas construtivos porque são os mais usados, né? Essa questão do bloco. E como a gente vive na casa antiga, existem tecnologias que nos permitem ter casas sadias, casas frescas, casas confortáveis. Mas isso não acontece porque tem um estigma muito grande com as tecnologias de construções antigas. Então o que acontece é uma reprodução, um vai reproduzindo do outro, sem pensar muito nesse conforto espacial, mas muito pela questão do abrigo. E a casa não é só um abrigo. A casa é um lugar de convivência, é um lugar onde você tem que se sentir bem, é um lugar onde você tem que ter conforto, você tem que ter lazer. O ideal seria isso. Então é bom a gente refletir, pensar, observar quando estiver passando nas ruas, quando vocês verem as casas. Observem as casas de vocês também. O que é que tem que às vezes a gente acaba muito se adaptando à casa e não a casa se adaptando a gente por necessidade. E nem sempre a solução vem de um material ou de um jeito de fazer que é muito caro. Às vezes a solução vem de uma coisa que já está aí no nosso conhecimento, que é uma coisa antiga, entende? Que é algo que você tira da terra mesmo, materiais que você tem local, que não vai usar muito dinheiro. Então a gente precisa parar um pouco e refletir um pouco, enquanto sociedade, sobre as formas de morar e de construir da nossa cidade. Isso aí cabe a vocês, né? Vocês são a próxima geração. Então pensem, quando vocês estiverem andando nas ruas, quando vocês estiverem dentro das casas, tentem analisar o que pode melhorar, o que pode ser mudado, o que é que a gente tem aí. A gente vê hoje muito na internet as pessoas reformando as próprias casas. Eu não sei se vocês veem esses vídeos. Você vê que existe forma de deixar a sua casa mais confortável, mais bonita e fazer você mesmo com coisas que não são tão caras. Você pode trazer isso para o seu dia a dia, é questão de reflexão mesmo. E você parar e pensar, você ter um
um pensamento crítico em relação às coisas, não só aceitar o que é entregue a você. O padrão, né? É, o padrão. Alguém tem alguma dúvida? Quer adicionar algum comentário? Eu queria saber por que deixaram de fazer, quer dizer, não, colocar piso de taco nas casas. Então, o piso de taco, ele é feito de madeira, né? Hoje a madeira não é um bem tão abundante quanto a gente tinha antigamente. Muita coisa já foi desmatada. E hoje existem legislações e regulações para você poder usar a madeira que existe na natureza. Você não pode simplesmente ir lá e derrubar uma árvore e usar. Você precisa comprar uma árvore que ela é certificada, o tronco. Ela foi construída no intuito de ir para a construção, entendeu? Ela não foi, o cara não chegou lá no meio da floresta e derrubou. Não, existem florestas de árvores que são plantadas para serem derrubadas e usadas nas construções. Então hoje a gente usa muito pinos. Vocês já viram pinos? É aquela madeira clara, faz pallet e tal. Essa é uma madeira que cresce muito rápido. Ela tem um uso muito diverso. Você pode usar para muitas coisas. E sai mais barato, por exemplo. Então por isso que a gente usa muito. Madeiras que a gente chama madeiras de lei, que são aquelas árvores que demoram muito tempo para crescer. Elas são muito caras para se usar dentro da construção. Então, por essa questão ambiental, de regulação, até porque se a gente fosse sair derrubando tudo, não ia existir mais natureza. Então, o taco, ele foi sendo parado de usar por conta disso, porque se tornou um material muito caro. Hoje, até mesmo para você comprar um taco que foi retirado de uma casa, ele é muito caro. E aí você vem com o investimento depois de restauração dessa peça, porque você tem que lixar, você tem que passar um impermeabilizante, um verniz, entendeu? Então acaba que o custo é muito alto, as pessoas tendem a não usar mais por conta disso. Hoje o mais comum mesmo é o porcelanato. Por quê? O porcelanato é uma pedra que tem um desempenho excelente, ele dificilmente vai dar uma infiltração e ele dificilmente vai ter algum risco, vai se deteriorar na superfície, entendeu? Ele é o material mais tecnológico que a gente tem hoje em dia, por isso que é o que a gente mais usa. E aí você não precisa ser rico para ter porcelanato em casa, porque existem diversos formatos de porcelanato, diversos valores, entendeu? Entendi. O ideal mesmo é você planejar a sua casa. Hoje o governo já tem alguns programas, que é muito recente, né? Que é programa de assistência técnica em arquitetura. Isso já está acontecendo mais nas grandes cidades, que é o quê? O governo disponibiliza arquitetos e as pessoas vão fazer consultorias. Então aquele arquiteto vai te orientar como é que você vai construir um quarto a mais na sua casa, como é que você vai construir um banheiro a mais, você precisa reformar a sua cozinha. Então hoje o governo já está trabalhando nisso de dispor de assistência técnica para todas as pessoas de graça ou em um custo muito baixo. Então no futuro qualquer pessoa vai poder ter acesso ao planejamento, à casa planejada, e a um profissional que possa fazer esse projeto. Lá em Jaborandi mesmo, o prefeito, não é o prefeito, né? Acho que é o programa que o governo dá. Não sei o que, de reformar a casa das pessoas. Isso. É um projeto muito recente, né? Mas ele está sendo difundido de uma forma bem legal. Hoje já existem, por exemplo, processos seletivos ou concursos para que arquitetos possam trabalhar atuando apenas nisso, na assistência técnica. Ei, Lucy, fala rapidinho a diferença do engenheiro civil e do arquiteto numa obra. Então, gente, isso é até muito importante. O que acontece? O engenheiro civil, ele mexe com estruturas. O engenheiro civil, ele não, vamos dizer, o arquiteto, ele constrói moradas, ele constrói casas, ele constrói comércios. Ele cuida dessa questão ambiental, de você ter um conforto, de você ter uma beleza, né, nos espaços. O engenheiro civil, ele constrói estruturas. Por exemplo, pontes. Um arquiteto não pode construir uma ponte, porque aquela ponte vai requerer muitos cálculos, vai requerer vigas e estruturas que possam sustentar o peso de um carro, de um caminhão que vai passar ali. Então, o engenheiro civil ele vai programar a pavimentação de cidades, ele vai programar prédios de 20, 15 andares, porque precisa de uma fundação imensa. Uma fundação de um prédio de 15 andares
é mais do que esse quadrado aqui Com todo. certeza. Só um pilar, a fundação de um pilar. É muito grande, é muito fundo que você cava. E os equipamentos adequados para isso são muito caros também, você tem que trazer de outros lugares. Por isso também é muito difícil a verticalização de cidades como Correntina, porque a gente ainda não tem essa tecnologia em fácil acesso. Então o engenheiro civil ele vai construir em dimensões grandes, digamos assim. O arquiteto ele vai fazer com que os espaços sejam adequados e confortáveis para as pessoas e que sejam bonitos e que mexam com as sensações, né? Com os sentidos, com o tato, com a visão, com o ouvido. Então, por exemplo, aqui você vê que não tem a barulheira lá do centro. Aqui é um lugar tranquilo, você consegue ouvir o vento, você consegue ouvir os passarinhos. Então isso tudo o arquiteto vai pensar. Uma casa que seja durável, os materiais que você vai usar, quanto você vai gastar. Nem sempre o engenheiro ele vai saber projetar uma casa como um arquiteto. Ele vai saber projetar uma estrutura, entende? O engenheiro ele é como se fosse um arquiteto em uma dimensão muito grande. Geralmente as casas que são feitas só projetadas por engenheiro civil, elas são mais quadradas, né? Toda obra, geralmente você vê uma obra muito quadrada, ela foi projetada só por engenheiro, não teve arquiteto. Porque eles fazem só a estrutura, então eles fazem ali o quadrado e pronto, né? Sobe. Se o pilar estiver funcionando, se as paredes estiverem estruturadas, tá, para okay. ele tá perfeita aquela casa. O arquiteto não. O arquiteto ele vai pensar na forma, ele vai pensar na estética, entende? Entendi. Deixa eu citar só um exemplo aqui da importância do trabalho do engenheiro. Porque ele faz todos os cálculos, né? Igual a professora falou, né? A professora eu sou arquiteta. Arquiteta, né? Então ela falou sobre essa importância da estrutura. A casa aqui, ela foi projetada por um arquiteto, até com Jesus da Mapa. E depois, o engenheiro fez todos os cálculos, o engenheiro de Santa Maria. Aí no muro, a gente achou que não tinha necessidade de fazer esse cálculo, né? Então foi construir essa marquise ali na frente. Uhum. Então aí tinha um pedreiro trabalhando, o próprio pedreiro fez a fundação, né, do jeito que ele quis fazer, né, achou que era conveniente fazer. E aí quando colocou as escoras, tudo, quando tirou as escoras, arriou tudo, perdeu todo o material, todo o serviço que tinha colocado lá. Por quê? Porque os cálculos não foram adequados ao peso, né, não suportou o peso. Então desceu, teve que ir atrás do engenheiro que fez todo o projeto aqui da estrutura da casa e foi atrás dele e ele fez. Então pela fundação que não foi conveniente, compatível com o peso, então a gente tomou esse prejuízo muito grande. E a gente achando que era uma coisa simples, que é só uma marquise e que o próprio pedreiro, porque tem pessoas que constroem, só o pedreiro mesmo já tem experiência, faz o cálculo. Mas para casa mais simples, né? Sim. Quando a casa tem um peso maior, então tem que ter todos os cálculos, tudo como você falou, né? Tudo é calculado e tem que ser de acordo com o peso. E aí precisa de um engenheiro, porque o engenheiro ele vai fazer esses cálculos. Você vai ter aquela piscina está envolvida em muitos cálculos para você conseguir conter essa água. A água tem um peso, então não pode afundar o terreno. Então você vai ter uma estrutura ali, você vai ter que ter toda uma estrutura que é calculada para aguentar esse tamanho de piscina. Se você for ter uma piscina maior, você já vai fazer outros cálculos, outra estrutura. E ainda depende do terreno. Aqui mesmo, esse terreno aqui é muito arenoso. Então a gente cavou, só deu a terra mesmo, nem chegou em água, nem não tinha pedra nem nada. Só tirando a areia mesmo aí. Então a fundação teve que ser muito mais reforçada do que no lugar onde tem pedras, num lugar mais rígido, muito mais fácil, né? a areia ceder, né? Então isso aqui o peso da piscina faz com que essa estrutura dele. Então a gente precisa ter um engenheiro, ele faz essa parte estrutural, né? Essa parte que é mais matemática, os cálculos, como é que isso, esse peso vai suportar, como é que vai ser feito essa estrutura, né, no terreno. E é por isso que eu digo a vocês, essas casas mais simples, mesmo que no início elas são planejadas, elas vão sendo aumentadas conforme ela falou. Vai lá um pedreiro, uma pessoa que já construiu uma vez e vai fazendo, e aí você com o tempo vai vendo os erros estruturais, né? A parede vai rachar, às vezes vai cair. Até para você botar uma janela, gente, vocês precisam ter uma estrutura.
Porque se você botar uma janela sem uma estrutura em cima, a parede vai pesar e vai cair em cima dessa janela. Então tudo tem que ser pensado e calculado. Muito bem. Um elemento quando se falava nessa questão da casa, serviço de quê, né? Então a casa tem dentro da sua estrutura, da quantia de famílias, mas a gente quer trazer presente a importância que tem essa casa para a comunidade de Correntina, para os diversos serviços. Aqui nessa casa, Marília, catequista, tem realizado um trabalho de orientação das crianças. É todo sábado, né, Marília? Não sei se ainda permanece, mas ficou. Quando a igreja está, eu dei catequese aqui Esse espaço. Então acho que é algo muito interessante. Você tem uma casa de luxo, né? Sim. Mas ela está a serviço de um bem maior. Inclusive, não estava previsto a nossa entrada nesse espaço. E olhar na rua, aí eu liguei para ela e ela abriu o portão. Olha a diferença, né? Então a gente adentrou aqui porque é o estilo de vida dessa família, de sempre abrir, de acolher aí a comunidade. Quando vocês projetaram já para isso também, né? Assim, de ter um espaço para poder receber também, né, pessoas? Também, né? Tudo assim, é bem da família nossa, assim, a gente tem que, às vezes, quer fazer alguma coisa, né? Você tem que ir para outros espaços, então aqui também serve para isso. E uma coisa, gente, assim, quando a gente planeja, tem muito tempo que a gente, esse terreno aqui era um terreno mesmo afastado da cidade, não tinha muito valor. Aí o João adquiriu até do pai dele mesmo, que ele sabia que estava vendendo, e aí ele deixou aqui. E a gente tem aquela casa onde é o Lab Neves, que também não foi projetada, a gente não era muito boa para nós, como foi falado aqui, né? Que a casa, ela já no modelo antigo, tinha muitos erros, né? E aí foi emendando daqui, emendando dali e não ficou boa. E a gente mudou para Santa Maria. Quando a gente voltou para cá, tinha um terreno aqui, aí resolveu construir a casa. E resolveu isso que ela falou, que é importante. Sair olhando, a gente olhou muito, até em Poço a gente olhou casa, assim por fora, né? Só por fora a gente olhava em Santa Maria, até que a gente viu o nome da arquiteta lá na plaquinha e a gente procurou essa arquiteta. A gente viu muitos modelos de casa, a gente quer mais ou menos assim tudo. Então a gente, para sonhar, a gente tem que planejar, né? Sim. E aí depois foi fazer. Primeiro a gente ficou vendo. E ainda é assim, mesmo que a gente não entrou na casa, não viu os espaços, não conviveu, porque nós nascemos na zona rural, aqui moramos no Cerco, que logo depois das 7 Ilhas, a maioria conhece, né? Depois das 7 Ilhas, e meu esposo um pouquinho mais na frente, lá no Manuel Mendes, né? Duas comunidades próximas. Então a gente morava na casa simples, a gente não tinha essa experiência nem nada. Quando a gente veio fazer a casa também foi o pedreiro construiu, não tinha planta assim nem nada, faz desse jeito igual uma que tem ali e fez. Então a gente não tinha experiência, a gente ficou assim com uma certa preocupação. Aí depois veio o arquiteto, foi mostrando como é isso é assim, isso é assado, e foi mostrando até chegar nesse ponto aqui. Até que a gente exagerou um pouco, né? Mas assim, a gente sente bem quando as pessoas vêm aqui e tal, quando a gente faz assim um encontro, que a gente recolhe as pessoas, né? Foi a Marilene que falou assim, a gente pode entrar, pode, gente de bem pode entrar, todo mundo de bem pode entrar, mas é muito bom, porque a gente poder acolher as pessoas, porque a gente continua com o espírito do que a gente era antes, né? Eu, pelo menos, eu tenho um espírito do que eu era antes, né? Lá na zona rural, a casinha simples e tudo, então a gente tem o coração desse jeito. Né? Não é uma casa que vai fazer, a gente tem hora que eu fico até preocupada com isso, né? Que às vezes a pessoa até discrimina a gente pela obra que existe aqui. Mas se a gente trabalhou, mais meu esposo, né? Que trabalhou e tinha um sonho de construir uma casa melhor, então não foi mais dele mesmo, porque meu que eu gosto das coisas mais simplificadas, e realizou o sonho, mas às vezes eu fico assim meio, assim, um pouco até assim constrangida, que às vezes quem pensa que a gente está aqui porque mora numa casa assim, a gente é superior, não é? Nós somos todos iguais e eu gosto de conviver com pessoas simples, com pessoas humildes e valorizo muitas coisas mais simples. Quanto tempo demorou? O quê? Para construir? A casa, esse lote era até todo terreno ali do lado.
Aí depois dividiu e separou esse pedaço para construir. E os outros a gente doou para os filhos, né? E a gente, para construir, foi um pouco menos de 3 anos. Um pouco menos de 3 anos. Você vê que demora bem mais. Tem gente que constrói casa em 6 meses, 4 meses. Então você vê 3 anos, quase 3 anos, é muito tempo. Mas é porque requer realmente esse tempo. É, porque é uma estrutura muito grande, né? Demanda muito serviço. Era só, na época, era 2 pedreiros e 2 serventes só. Não tinha uma equipe para poder construir. Ana Maria quer falar. Eu queria saber se a senhora fez alguma faculdade. Eu fiz pedagogia em Correio da Lado na UNEB e fiz letras lá na Unip. E fiz pós-graduação em psicopedagogia em Barretos. Vamos, né? Em nome da nossa turma do primeiro ano, eu queria agradecer a Lúcia, a Léo e também a Marília. a proprietária da Marília, que cedeu essa casa para a gente poder fazer o fechamento do nosso dia, né? De acordo com o nosso PE, a nossa moradia. E eu não conheço a senhora, mas assim, de cara, eu já vi que a senhora é, como se diz, simples por ter essa casa, porque, como a senhora falou, geralmente as pessoas passam por aqui e tem essa visão de que a senhora, como mora nessa casa, é uma pessoa mais superior. Mas não, a senhora passa esse ar de que não é. E eu quero agradecer a todos os educadores da nossa escola e a vocês dois. Parabenizar vocês por esse trabalho magnífico. É muito bom, né? Melhor que você estar lá dentro da sala de aula, né? Alguém falando para vocês, né? Vocês vendo, convivendo, né? A prática, ela é muito importante. E até eu gostei da aula. Parabéns pelo trabalho, também pelos colaboradores aí, né? Pois nós passamos aqui, eu falei, Luci, vamos... Tinha a casa de Diego lá embaixo, Diego dentista, e a gente vê que eu falei, tem a casa de Marília. E como tem a casa da esquina, também é projetado, eu falei, aqui vai ser melhor. Mas a gente não tinha planejado entrar, e uma ligou e você atendeu, né? Foi ótimo, perfeito. Obrigado, viu? Eu gostei da aula. E eu quero agradecer a vocês o convite, agradecer a Ilma, agradecer a Marilene. E agradecer aos alunos pela atenção. Nem sempre é fácil encontrar uma turma, né, tão comportada, tão atenta. E dizer que vocês estão numa escola privilegiada, né, que tem essa oportunidade de ter a prática. Nem toda escola é assim. Aproveitem bastante. Vocês são alunos diferenciados, vão fazer um futuro diferenciado. E quem sabe projetar casas, né, no futuro. Como arquitetos, engenheiros ou outros profissionais. Quer falar alguma coisa? Em nome da EFA também a gente agradece, né, a parceria, a colaboração. A gente sabe que para chegar, né, Marília, onde a gente chega e almeja, a gente precisa realmente de planejamento. E eu acho que os estudantes podem ver na questão das respostas que vocês trouxeram no plano de estudo, algo semelhante, ou então algo muito parecido com aquilo que vocês responderam lá na comunidade de vocês. A visita realmente de estudo é para vocês assimilar um pouco um contexto histórico daquilo que foi antes de vocês chegar nesse espaço e com aquilo que vocês vivem hoje em dia, as mudanças, essa questão das tecnologias, das modificações, que muitas das vezes é muito mais... Antigamente era muito mais simples, né? E muito menos moderno do que nos dias atuais. E aí a gente agradece vocês pela parceria, a colaboração, por ter abrido as portas mais uma vez, né, Marília, pra gente. Por vocês terem passado, tirado essa manhã para passar o conhecimento para os nossos estudantes. Para nós também, porque muitas coisas aqui nem eu sabia. E Marlene estava até comentando ali, ó. Leandro passou uma aula de história, me livrou de muitos conteúdos daqui para frente. História e geografia? História, geografia e tudo. Mas é isso, a gente agradece, gratidão e imensa alegria. E no final a gente convida vocês todos para a gente tirar uma foto oficial. Quem é essa moça, né? Não? Filha de Vando. Eu tô Vando, a Lucia, a nossa pequena Lucia. É a vizinha? É a minha vizinha, você lembra? Sim. Eles moravam naquela casa. São pessoas que deram e continuam dando uma contribuição muito grande para a comunidade correntina em todos os aspectos. Todos os aspectos.
da educação, da saúde, da cultura, da vida, das relações humanizadas, né? É algo muito bonito. Da mesma forma, Leandro Caetano, né? Que é uma pessoa histórica, família Caetano. E quem conhece quem é de Jaborandi, sabe, lá não tem uns Caetano lá, de Jaborandi? Né? É dessa mesma família aqui de Léo, né? E aí, quando nós pensávamos na visita, no primeiro momento, falei, Marlene, tem um lugar excelente que é a Casa de Vó, que é justamente onde Léo mora, que também é um espaço cedido muito para a comunidade, para os diversos momentos de vivências, né? Mas graças a Deus viemos também para um lugar muito sincronizou. especial, né? Quando você falou, eu já lembrei de Lucy, por Pois conta é. da formação dela, e aí sincronizou tudo, né? Pra você ver. Acabou que ficou todo mundo aqui com o dedo de Padre André, né? Tudo. A coincidência. Dele, né? E aproveitem, vocês estão no primeiro ano, estudem o máximo possível. Cada minuto é importante na vida de vocês, né? Porque quem sabe, né, pode ser um arquiteto, engenheiro, outros profissionais também, professores, todas as profissões são importantes, né? Então, dedicar o máximo possível. Eu, graças a Deus, isso aí eu fiz o máximo que eu pude, assim, para estudar. E assim, sempre que a gente faz, a gente não pode fazer nada pela metade. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência, né? Dedicação, é muita dedicação mesmo. A gente só tem a ganhar, né? Porque hoje a concorrência é muito grande, né? Então eu tenho o meu lugar na sociedade, no profissionalismo, eu tenho o meu lugar. Mas eu que conquisto, não depende de ninguém. Às vezes a gente pensa que é o professor, mas o professor faz a parte dele, a escola faz a parte dela. Agora a parte de cada um, eu vejo muitos estudantes aí que fizeram o Enem, que passaram em cursos até bem concorridos e falam, olha, eu estudo tantas horas por dia, eu dedico, e às vezes não pega nem cursinho, pessoas de classe mesmo baixa que tem dificuldade e consegue vencer. Por quê? Porque dedica mesmo, então faça de tudo. Eu amo a EFA, né? Eu tenho ido lá bastante, não sei até se vocês já me viram lá, e eu gosto muito do trabalho deles lá, assim, o trabalho de estar vivendo, vivenciando e estudando, isso é muito importante. Vocês deram conta de cantar a música de vocês, né? Cadê o Agradecer a vocês, eu vi que vocês são muito interessados. Busquem, gente. Vocês têm hoje uma coisa que a gente não teve, que é acesso à informação muito fácil. Internet, né? A internet está aí, tem tudo na internet, então busquem. Outra coisa que vocês têm muito fácil acesso hoje é um curso superior, porque na época da gente a gente tinha que ir para muito longe, a gente tinha que ir para Goiânia, para Brasília, para Salvador, para poder estudar. Hoje vocês têm aí Barreiras, com muitos cursos superiores, 3 faculdades públicas, então vocês podem estudar de graça. Eu estudei em 2 faculdades públicas. Então procurem, gente. A gente só muda de vida, a gente só cresce a partir do estudo. É difícil, é muito difícil, mas vale muito a pena. Mas é gostoso, né? É. E assim, não caiam, tem se divulgado muito essa coisa, que não precisa estudar mais, que faculdade é atraso. Não é. Isso é discurso da elite, porque a elite está muito incomodada que os pobres estão estudando. Então eles estão fazendo isso para os pobres não estudarem e os filhos deles continuarem ali, ocupando esses espaços privilegiados. Então, quando eles perceberam que os pobres estão ocupando as universidades públicas, isso incomodou muito. Então, não caia nesse discurso que não tem que fazer faculdade. Faça faculdade, ocupem seus espaços. Tudo que eu consegui na minha vida foi através da universidade pública também. Estudei na Universidade Federal, trabalho, estudo, foi tudo através da universidade pública. Então, assim, ocupem os espaços, porque esse espaço é nosso, certo?